nossa advogada Luana Pires. Ela vai falar um pouquinho sobre os direitos previdenciários. Você que tem aí, né, algumas causas, alguma coisa, alguma dúvida, faça sua pergunta. Já manda no nosso WhatsApp também no 981457570. Luana, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, viu? Luana, me diz uma coisa, quais são as doenças que a gente estava falando agora sobre a fibromialgia? Como você está aqui, eu queria saber, a fibromialgia pode se aposentar também pode ser uma aposentadoria por invalidez, por uma doença? Ela poderia também estar entrando nesse bolo? Não, porque já que eu perguntei à doutora aqui, como você está para falar sobre isso, queria saber se essa fibromialgia, né, ela também dá direito à aposentadoria. Vamos lá, bom dia a todos, bom dia Marília. Pois bem, a aposentadoria por invalidez, hoje chamada de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, sua concessão varia de acordo com a análise da documentação apresentada. Existe sim um rol de doenças já cadastradas para que se possa, digamos que, diminuir o caminho, que são algumas doenças como o câncer, por exemplo. Sim. Essa já está disposta nesse rol. A fibromialgia não se encontra nesse rol de doenças, mas sim, é possível se aposentar por incapacidade por possuir fibromialgia, desde que os laudos médicos demonstrem que existe a incapacidade laboral, comprovem que, de fato, aquela pessoa não tem condições mais de trabalhar em razão da doença. Exatamente. Acabaram de fazer uma pergunta aqui, uma moça disse que ela é difícil para abrir, fechar a mão e tal. Imagina se ela trabalha com um computador, alguma coisa assim, fica muito complicado, né, dela continuar no trabalho, por isso que eu estou perguntando, né? Como transformar esse auxílio doença na aposentadoria por invalidez? Tem como transformar isso? Sim, é possível. O que acontece? Normalmente, os auxílios doenças, quando feita a solicitação, eles são concedidos por um período X de tempo. Certo. 3 meses, 6 meses, normalmente se prolongam até 6 meses. Certo. Ao final de cada benefício, de cada auxílio doença recebido, normalmente, se a condição permanece, é feita a solicitação de um novo benefício. E assim vai se levando até que se reconheça administrativamente ou através de uma ação judicial que existe a incapacidade permanente, ou seja, deixou de ser uma incapacidade temporal e passou-se a ser uma incapacidade permanente. E a partir daí se pede a conversão para uma aposentadoria por incapacidade. Bora! Tanto que o INSS, eles não podem de jeito nenhum cortar uma aposentadoria por invalidez. Vamos lá. Via de regra, o INSS não pode cortar um benefício que já foi concedido. A não ser que se tome ciência ou se tenha conhecimento de que aquela invalidez, aquela incapacidade deixou de existir. Como é que isso pode acontecer? Através daquela pessoa que volta a trabalhar, ainda que sem uma carteira assinada, sem comprovar que existia um vínculo, aquela pessoa volta a trabalhar, mas por alguma razão, através de um cruzamento de dados, o INSS toma ciência de que aquela pessoa voltou a trabalhar, então ele pode sim cortar o benefício. E aí a gente não tem nem meios suficientes para, numa ação judicial, reverter isso, considerando que a pessoa aposentada por incapacidade não pode retornar ao trabalho. Existe uma diferença aí de uma aposentadoria por invalidez e uma aposentadoria por doença? Não, via de regra, a aposentadoria... Parecido, eu acho, né? Isso, exatamente. A aposentadoria por invalidez seria em decorrência de uma doença que incapacita para o trabalho. Independe, né? Independe aí, né? Tem aquelas que são permanentes também, né? Aquela permanente não tem mais jeito e, enfim, todo ano tem que estar dando, tipo, entrada no INSS para dar continuidade, ou uma vez dando entrada, já fica registrado e não precisa estar todo ano tendo que ir lá, deixar o cadastro atualizado. Tem que estar atualizando, não? Precisa sim, Marília. A regra é de que a cada 2 anos o INSS convoca para uma perícia para que se comprove que aquela incapacidade, aquela invalidez continua existindo e aí o benefício segue. Caso exista na perícia a comprovação de que aquela invalidez deixou de existir, aí sim o benefício pode sim ser cessado, mas se comprovado que ainda existe, é possível reverter judicialmente. Ok. Dudinha, se tiver alguma pergunta aí, tu me fala aqui, tá bom? Eu estou continuando aqui. Quando aqui o perito, né, ele sugere uma aposentadoria por invalidez, ele vai até a pessoa, ele vai até a casa da pessoa, e quando que isso ocorre? O que é que ele analisa?
Na maioria das vezes, a perícia ocorre em uma agência do próprio INSS. Do próprio INSS. O segurado se dirige à agência munido de toda a documentação que possui, ou seja, o que vai fundamentar de fato a concessão daquele benefício, o laudo médico daquele perito, são os laudos médicos, os exames que o próprio segurado leva no momento da perícia. Então, é munido dessa documentação, o perito vai fazer a análise de toda ela, além de um exame físico e clínico no momento da perícia. A partir disso, ele consegue seguir, né, para saber se vai ser deferido ou não o benefício. Ok. Tô escutando agora, Duda? Duda? Fala aí, Duda. Tá tudo certo? Quem já é aposentado por invalidez, doutora Luana, pode perder a aposentadoria ou não? Como eu disse anteriormente, Marília, tão somente pode perder esse benefício se restar comprovado que a incapacidade deixou de existir ou se por alguma razão ele voltou a trabalhar, que aí ele mesmo está dizendo que tem condições de retornar ao trabalho e não teria mais direito ao benefício. Mesmo a pessoa não tendo condições de retornar ao trabalho, né? Ela pode estar pagando lá para poder ela ter aposentadoria futuras ou não pode fazer isso? Se ela não tiver condições de retornar ao trabalho, Sim, então, via de regra, o ideal é que não mais contribua. Não contribui, isso. Então, bora lá. Coloca aqui, Dudinha, não estava te escutando não, Dudinha. Bom dia, gostaria de saber se quem teve uma ruptura parcial tem direito a benefícios. Ruptura parcial, a gente não sabe muito bem do que se trataria, né? Mas imagino eu que seja alguma lesão. Sim. E vamos lá. Se essa lesão causa alguma incapacidade para o seu trabalho, é possível sim um benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, a depender do grau. Certo. Bora lá, Duda, tem mais alguma pergunta? Organiza as perguntas aí do nosso telespectador. Você que está em casa também pode estar participando junto com a gente através do nosso WhatsApp. Mande áudio se você quiser. Minha gente, é tão bom escutar a voz de vocês, né? Pode mandar vídeo, áudio, o que vocês quiserem. Faça uma pergunta. Aproveita a Luana que está aqui, né, para tirar as suas dúvidas. E aí, a gente pode também estar dando entrada, em vez de ir até lá, pode ser online, tudo feito online também. Hoje em dia é tudo, né, mais prático, né, Luana? Isso, Marília. Não, hoje em dia existe um canal do INSS que é chamado Meu INSS. É um portal, um site, um aplicativo, tem ambos, vinculados ao gov.br, que a gente pode fazer as solicitações por lá mesmo. Ou seja, não precisa mais se dirigir a uma agência do INSS para fazer esse tipo de solicitação. Ah, ótimo. Bora lá, coloca a próxima pergunta, Duda. Vamos lá. Bom dia, fiz cirurgia de hérnia de disco e estou encostado pelo INSS, mas não tenho condições de trabalhar. Tenho direito à aposentadoria? Bom, ela fez a cirurgia, acho que deve ter um período, né, que ela tem que ficar afastada, não sei. Isso, acredito que ela está em gozo de auxílio-doença e informa que não tem mais condições de voltar ao trabalho, ou seja, deve estar perto do auxílio-doença cessar, né, do benefício acabar, e ela gostaria de saber se teria direito à aposentadoria. Tem como dar uma prolongada? Isso. Como a gente tinha conversado logo no início, é possível ela fazer um novo pedido de auxílio-doença para que ele seja prorrogado, munida de toda a documentação, claro, que comprove que ela não tem condições de ainda retornar ao trabalho, e assim ela vai levando até que em determinado momento ela faça um pedido de conversão desse auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade, e aí existe sim a possibilidade de ser deferido. Ok. Tem também, além de doenças, tem, né, os acidentes, né, que eu acho que é tudo parecido, né? Você pedir uma aposentadoria, às vezes tem um acidente, ficou inválido e não consegue nem trabalhar mais. Acho que invalidez e doença é tudo parecido, né, gente? Bora, bota a outra pergunta. Próxima, vai. Pergunta na tela, vai lá. Tenho 60 anos e 17 de contribuição. Posso me aposentar, doutora? Vamos lá, que ela não se diz se é homem ou mulher, não é verdade? É uma mulher. Uma mulher. Pronto. Então, hoje o requisito para aposentadoria por idade para mulheres é de 62 anos, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Ou seja, essa pessoa já tem os 17 anos, mas não tem ainda a idade mínima suficiente que a lei exige. Ou seja, ela precisaria aí de mais uns 2 aninhos para conseguir se aposentar por idade. Ok. Dá tempo de fazer mais alguma pergunta, Duda? Tem pergunta na tela aí? Duda está organizando as nossas perguntas e a gente está com Luana aqui para responder todos vocês.
Bora colocar as perguntas do povo aí, viu? Vai lá, próxima. Quem recebe auxílio-doença por acidente, quando se aposenta, perde o benefício? E aí? Não, Marília, Acho que não, né? via de regra, Falou o aí. auxílio-doença é permanente, o auxílio-acidente é permanente e ele pode sim ser acumulado com uma aposentadoria. Podem sem ficar problema. acumulando sem problema nenhum, Isso, né? sem problema nenhum. Ok. Próxima pergunta, Dudinha. Dudinha fica doidinha, porque chega um monte, viu? Ela tem que fazer uma triagem, gente. Porque às vezes você pergunta uma coisa que já foi perguntada. Então a Duda é a pessoa que fica ali. Inclusive, Dudinha tá fazendo aniversário amanhã, né, Dudinha? Tem que ter bolo pra Dudinha, né? O bolo é de Dudinha, mas quem come é a gente, né? Oxi. Não é não? É. Mas bora lá, Dudinha. Não fique nervosa, não. Vai, coloca aqui na tela. Eu tenho artrose, eu tenho o direito do benefício? Artrose, artrite, tuqueite. E aí, doutora? Pois bem, Marília, como qualquer outra doença que se gere uma incapacidade, é possível sim que seja deferido o benefício, mas como eu já havia falado, é necessário que no laudo médico, nos documentos, nos exames, reste comprovado de que a incapacidade existe, de que a incapacidade impede a vida laboral. E aí sim é possível conseguir o benefício. Um laudo médico tem que ser lá do INSS, alguém indicar, que eles indicam, ou pode ser o seu próprio médico? Não, o próprio médico. O laudo médico a ser levado para a perícia é do próprio médico. Agora, para a concessão do benefício, é preciso que o perito, que é um médico, ateste que o que dispõe naquele laudo médico particular é confirmado através da perícia. Então, o que fundamenta a concessão do benefício é o laudo médico do perito. Maravilha, viu? Quero agradecer aqui a você, minha amiga. Muito obrigada por ter vindo aqui participar do nosso programa. Quer deixar suas considerações finais aí para quem está nos assistindo? Marília, eu que agradeço mais uma vez a participação. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo dúvidas acerca de um tema que é que gera tantas dúvidas, na verdade, na sociedade, né? Então, nos colocamos à disposição e agradecemos mais uma vez pela oportunidade. É isso aí, já estava assim de pergunta. Menina, eu nunca vi tanta pergunta, viu? O povo tem dúvida sobre isso, viu, Luana? Muito bom, menina. A gente não tem muito tempo, não, gente. Senão a gente passar a manhã todinha aqui, viu? Colocando as perguntas do povo. Muito obrigada a você que participa junto conosco todos os dias, mandando suas dúvidas, sua pergunta. E aqui é assim, aproveita, viu, minha gente? Aproveita os nossos especialistas que chegam aqui para tirar a sua dúvida. Bom, um pequeno intervalo.